Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar num dos desafios mais fascinantes dos estudos bíblicos. Como é que a gente interpreta o livro de Isaías? E para fazer isso, a gente vai usar as ideias de dois gigantes do Antigo Testamento, o Brevard Childs e o John Goldingay. As perspectivas deles são como duas lentes diferentes para a gente conseguir enxergar essa obra tão monumental. Pois é, essa é a grande questão, a pergunta que tira o sono de muita gente. Como é que a gente acha um fio condutor, uma mensagem única, num livro que é gigantesco, super complexo e que foi escrito ao longo de séculos? Pensa bem, ele atravessa a ascensão e queda de impérios, o trauma do exílio. É muita coisa. Para nos guiar nessa jornada, a gente vai usar as ferramentas de dois dos maiores estudiosos do assunto, Brevard Childs e John Goldingay. Então, vamos começar apresentando os nossos dois guias. De um lado, Brevard Childs, do outro, John Goldingay. O jeito que cada um deles lê a Bíblia oferece uma lente diferente, sabe? E ambas são muito poderosas, especialmente para um livro cheio de camadas como Isaías. Para a gente entender isso bem, vamos uma metáfora que vai ser a nossa guia. Pensa no Brevard Childs como se ele fosse um arquiteto olhando uma catedral que acabou de ficar pronta. Ele não está preocupado em saber qual pedreiro colocou qual tijolo. O que importa para ele é a estrutura final, a mensagem teológica que aquele prédio inteiro comunica para quem entra ali. O foco dele é no todo. Já o John Goldingay é o arqueólogo. Ele pega pau, pincel e vai escavar o terreno em volta da catedral. Ele quer entender as fundações, as diferentes fases da construção, como é que a crise com a Assíria, por exemplo, deu origem a uma parte do prédio, e como o exílio na Babilônia motivou a construção de outra. Para ele, o significado cai em cada etapa histórica. Ok, então, para fechar essa introdução, nosso desafio é entender a unidade de Isaías. E as nossas duas lentes são a do arquiteto, o Childs, e a do arqueólogo, o Goldingay. Com isso em mente, estamos prontos para analisar a primeira abordagem. Vamos mergulhar no método do Brevard Childs. Vamos lá então. Vamos olhar de perto a primeira abordagem. Como é que o arquiteto, o Brevard Childs, nos ensina a ler o livro de Isaías? O que ele quer que a gente veja quando a gente olha para essa catedral de texto na sua forma final, prontinha? A principal ferramenta do Childs é a crítica canônica, um método que ele mesmo desenvolveu. Na verdade, ele estava reagindo a uma coisa que ele via como um excesso da crítica histórica, que ficava só fatiando o texto. Em vez de ficar dividindo o livro em 1 Isaías, 2 Isaías, 3 Isaías, o Childs diz o seguinte: o que importa mesmo para a interpretação teológica é a forma final do livro. É essa forma que foi recebida e guardada pela comunidade de fé como a Escritura que tem autoridade para moldar a nossa teologia e a nossa vida. E olha, essa frase resume perfeitamente a filosofia dele. O Childs muda o foco da autoridade. Para ele, a autoridade não está na intenção original de um autor lá do passado, que muitas vezes é só uma hipótese acadêmica. Não. A autoridade está na forma canônica do texto, ou seja, na forma como ele foi recebido, guardado e transmitido como palavra de Deus por Israel e pela Igreja. É esse texto final que é o veículo da revelação de Deus para a comunidade de fé. Os princípios do método dele são bem claros. Primeiro, ele busca a unidade teológica. Para o Childs, as várias vozes em Isaías foram organizadas de propósito por editores com inspiração divina para darem um testemunho único sobre o Santo de Israel. Segundo, a leitura dele é escatológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma profecia de juízo contra a Babilônia, lá em Isaías 13, não é só um registro histórico. Na forma final, ela se torna um padrão da ação de Deus, um testemunho do juízo final de Deus sobre qualquer poder arrogante. E isso ilumina o presente de quem está lendo. É por isso que ele chama Isaías de Evangelho do Antigo Testamento, porque o livro conta a história completa, da queda ao juízo e à nova criação. Resumindo a visão do Childs, ele nos convida a dar um passo para trás e admirar a catedral inteira. É para a gente ver a estrutura final como um testemunho teológico unificado da redenção. Mas e as pedras individuais? E as crises históricas que formaram cada uma delas? Para entender isso, a gente precisa da outra lente, a do John Goldingay. Agora sim, vamos para a nossa segunda lente. Se o Childs é o arquiteto focado na obra final, o John Goldingay é o arqueólogo que pega a pá e o pincel. Vamos ver como ele escava, com todo cuidado, as camadas do texto de Isaías para entender como ele foi formado ao longo do tempo. A abordagem do Goldingay, que a gente pode chamar de teologia diacrônica, funciona de um jeito quase oposto ao do Childs. Diacrônico significa através do tempo. Em vez de focar na forma final, ele abraça a crítica histórica, dizendo que a riqueza teológica de Isaías está justamente na sua formação gradual.
Ele insiste que, para a gente ouvir Deus do jeito certo, a gente precisa primeiro entender como Deus falou em situações específicas. Para ajudar sob a ameaça da Assíria nos capítulos 1 a 39, para os exilados na Babilônia de 40 a 55 e para a comunidade que voltou do exílio de 56 a 66. Essa frase é a chave da metodologia dele. Para o Golden Gay, a história não é um problema que a gente tem que superar. Pelo contrário, é o próprio meio da revelação. A palavra de Deus para ele é sempre uma palavra encarnada. Ela não flutua num vácuo, sabe? Ela está enraizada no chão da história, nas crises políticas, nas lutas sociais, nas esperanças concretas de gente de verdade. Ignorar esse contexto é como desencarnar a palavra. É perder a mensagem específica que Deus queria comunicar. E os princípios do Golden Gay partem daí. Ele usa a crítica histórica, mas não como um fim em si mesma, e sim como uma ferramenta para a teologia. A unidade do livro, para ele, não é de edição, é temática. Ele descreve Isaías não como um solo, mas como uma teologia coral. Imagina um coral? A voz que denuncia a injustiça social em Jerusalém, lá em Isaías 1, a voz que canta sobre o Deus Criador para dar esperança aos exilados em Isaías 40, e a voz que lida com as decepções da volta do exílio em Isaías 58, são vozes distintas. A unidade não vem de um editor que juntou tudo, mas da harmonia que surge quando todas elas cantam, cada uma no seu tom, sobre o mesmo Deus Santo e Redentor. Resumindo, a abordagem do Golding nos chama para pegar a pá e o pincel, para escavar cada camada e ouvir a polifonia, as várias vozes, nesse coral que é o livro de Isaías. Agora que a gente tem as duas perspectivas bem claras, a do arquiteto e a do arqueólogo, a gente pode colocar as duas para conversar. Bom, agora que a gente já entendeu as duas abordagens separadas, a do arquiteto e a do arqueólogo, vamos colocar as duas para debater. Como é que essas duas lentes diferentes interpretam os temas mais importantes e, vamos dizer, mais desafiadores do livro de Isaías? Vamos pegar a figura do Messias, por exemplo. O Childs, nosso arquiteto, lê Isaías 9 porque o menino nos nasceu, olhando a partir do lugar final dessa passagem no cânon, que inclui o Novo Testamento. Para ele, o sentido completo, o sentido intencional da passagem é a sua referência a Cristo. Já o Golden Gay, o arqueólogo, nos faz outra pergunta. Ok, mas o que essa passagem significou para o rei Acás, lá no século VIII a.C., no meio de uma crise política gigantesca? Para ele, a promessa era sobre um herdeiro de Davi daquele tempo, um ideal de rei justo para aquela época. A aplicação que se fez depois a Jesus é uma releitura válida, inspirada, feita pela comunidade cristã, mas não era o sentido primário da profecia no seu contexto original. E a unidade do livro, como fica? Para o Childs, a unidade é da catedral pronta. Foi a mão do arquiteto final, o editor, guiado pelo Espírito, que deu uma forma coesa a todo o material, criando um testemunho unificado. Para o Golden Gay, a unidade é a do sítio arqueológico. Não existe um projeto único, mas existem temas que se repetem, como a santidade de Deus, a justiça, a esperança, que são como os materiais ou os desenhos que aparecem em diferentes épocas da construção, criando uma ressonância, um eco, através do tempo. Olhando essa tabela, as diferenças ficam bem nítidas. No método, Childs foca na forma final, Golden Gay no processo histórico. Isso leva a retratos diferentes de Deus. Para o Childs, Deus é o juiz escatológico que age na história com o objetivo final em mente. Para o Golden Gay, ele é o soberano compassivo que se envolve nos detalhes da história. O servo sofredor de Isaías 53, para o Childs, é uma clara tipologia de Cristo. Para o Golden Gay, é uma figura intencionalmente mais ambígua que pode ser Israel, o profeta ou um ideal. Até a justiça social é vista de um jeito diferente, como parte da purificação final para o Childs e como uma ordem ética central e imediata para o Golden Gay. Então, fica claro que a busca do Childs por uma convergência teológica e a valorização do Golden Gay pela diversidade da história nos levam a leituras bem diferentes. Mas longe de ser um problema, esse debate revela a profundidade do texto. E isso nos leva à pergunta final e mais prática. A gente tem que escolher um lado ou tem um jeito de juntar essas duas perspectivas? Depois desse debate todo, a pergunta que fica é, e aí? Quem está certo? O arquiteto ou o arqueólogo? A resposta, e talvez isso surpreenda vocês, é que essa não é a melhor pergunta a se fazer. A questão não é escolher um lado, mas aprender a usar as duas ferramentas que a gente tem na nossa caixa. Então, eu proponho um guia prático em 3 passos. Primeiro passo, comecem com a arqueologia do Golden Gay. Colocar o texto no seu contexto histórico original evita que a gente projete as nossas próprias ideias nele. Essa é a fundação. Segundo passo, só depois de ter essa base sólida, suba para a visão do arquiteto com o Childs. Se pergunte como essa peça, com seu significado original, foi colocada na estrutura final para contribuir com a mensagem do livro como um todo. E o terceiro passo, sintetize.
A grande sacada da interpretação está em ver como o significado histórico original não é apagado, mas na verdade é aprofundado e ampliado pelo lugar que ele ocupa no propósito final do cânon. A conclusão dessa sessão, portanto, é que a síntese é melhor que a rivalidade. A abordagem histórica do Goldingen nos dá a fundação, o chão firme da exegese. A abordagem canônica do Childs nos dá a arquitetura, a visão do todo. Um bom intérprete não escolhe entre a lupa do arqueólogo e o telescópio do arquiteto. Ele aprende a usar os dois para ter uma visão tridimensional muito mais rica e profunda do texto. Chegamos ao final da nossa análise, mas a ideia é que este seja o começo de uma nova forma de leitura para vocês. A questão que fica é: como esse debate todo sobre método transforma a nossa leitura prática da Bíblia? Como um exercício prático, eu quero desafiar vocês a aplicarem essas duas lentes a uma passagem central, como Isaías 53, o Cântico do Servo Sofredor. Comecem com Goldingen. Quem seria o servo para os primeiros ouvintes? O próprio profeta? A nação de Israel? Depois usem a lente de Childs. Como a igreja primitiva leu essa mesma passagem à luz da cruz para formar sua teologia? Refletir sobre isso vai transformar a teoria em prática, questionando como a paixão do Goldingen pela justiça nos desafia hoje e como a confiança do Childs na unidade da Escritura pode fortalecer nossa fé. E a gente encerra com essa reflexão. Ao abrir o livro de Isaías, a partir de hoje, qual imagem vai vir à sua mente primeiro? O detalhe histórico lá na escavação do Goldingen ou o vitral magnífico na Catedral do Childs? A sua resposta não vai dizer qual abordagem é melhor, mas vai revelar qual lente você está começando a usar mais na sua própria jornada de interpretação. Uma jornada que, eu espero, tenha sido muito enriquecida por essa nossa conversa. Obrigada.